Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor, nesta noite de hoje, nos deu a oportunidade de cultuarmos a Ele solenemente, de louvarmos a Ele com cânticos, de confessarmos a Ele em ajuntamento santo os nossos pecados, de orarmos em gratidão a Ele, de lermos a palavra dele e também de ouvirmos a palavra que será exposta. Isto é maravilhoso para um cristão. Um culto é o ápice da vida de um cristão. É isso que nós vamos fazer aqui agora, nesse instante. Cultuar ao nosso Deus, cultuar ao Criador de todas as coisas, o único que merece todo louvor, toda a honra e toda a glória. Para isso eu peço que você seja reverente neste momento. Que você, nessa reverência, esqueça daquilo que possa incomodar você, problemas, situações, deixe para o lado de fora. Deixe que o Senhor aceite o culto que você prestará a Ele em espírito e em verdade. Assim fazendo, nós certamente sairemos daqui aliviados, com os nossos corações cheios do Santo Espírito, por fazer aquilo que o Senhor nos ordena fazer. Vamos iniciar o nosso culto orando ao nosso Deus. Curve sua cabeça e oremos. Ó Deus bendito, todo-poderoso, Criador do céu, da terra, de tudo que neles há. O Deus que não somente criou, mas governa, sustenta tudo e a todos. O Senhor é o Deus Altíssimo, o Deus triuno, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É ao Senhor que nós agora prestaremos este culto. Portanto, Senhor, nós humildemente queremos neste momento rogar a Ti para que o Senhor assim aceite o culto que prestaremos à Tua majestade e também, Senhor, fale conosco através da Tua palavra que será orada, cantada, pregada, lida. Nós, Senhor, sabemos que esta comunicação existe e o Senhor assim faz com nós. Nós oramos agradecidos porque o Senhor nos oportunizou, nos chamou para estarmos aqui. Porque se não fosse o Senhor nos chamar, certamente não estaríamos aqui. Agradecemos por isso e louvamos o Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ler uma passagem das Escrituras que está no livro de Salmo, dos Salmos, Salmo de número 8. Por favor, abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura que eu farei no Salmo de número 8. Primeiros momentos do nosso culto, sempre nós fizemos esta parte de confessarmos os nossos pecados prostrados ao Senhor para nos apresentarmos diante dele mais limpos de coração. E antes disso, nós assim vamos ler um texto da Santa Escritura. Salmo de número 8 diz assim: Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites?
Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tu lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre nas sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Vamos, então, neste momento, orar ao nosso Deus e, de forma silenciosa, cada um de nós vai confessar os seus pecados ao Senhor, porque Deus, Jesus Cristo, nos deu acesso a Deus, e você tem esse acesso e pode confessar arrependido dos seus pecados. Dentro de alguns instantes, eu vou convidar o nosso irmão presbítero Ailton, que nos eleve em oração, uma oração de gratidão pelo perdão. Oremos. Amém. Vamos ler mais uma porção da Sagrada Escritura que está no livro aos Hebreus, Carta aos Hebreus, melhor. Carta aos Hebreus, no capítulo 4. Nós lemos o verso 14, verso 16 a 16. Hebreus, desculpe, meus irmãos, é Tiago mesmo. Hebreus é o próximo texto, tá bom? Desculpa, um pouquinho então. À frente você vai ter o livro de Tiago, Tiago capítulo 3, versos 7 a 12. Tiago capítulo 3, versos 7 a 12. Eu gostaria de fazer essa leitura alternada com a igreja. Eu lerei o verso 7 e os irmãos vão alternando a leitura comigo até o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso?
Amém. Vamos, nesse momento, entoar um hino ao nosso Deus, e aqueles que vieram preparados também com seus dízimos e ofertas, podem depositar junto ao gasofilácio. Mas, principalmente, você consagre neste momento de consagração a sua vida a Deus, enquanto nós entoamos esse hino. Te dou por tudo que me destes, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizestes, por esse pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, pedir que o nosso irmão presbítero Lucas nos eleve em oração, agradecendo pelas nossas vidas, dízimos e ofertas. Oremos. Amém. Agora sim, vamos ler o texto na carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 14 ao verso 16.
Hebreus capítulo 4, verso 14 ao 16. Eu convido você a, quando achar o texto, se colocar em pé, por favor. E depois nós já vamos louvarmos o nosso Senhor com 2 cânticos. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Amém. Vamos louvar o nosso Senhor com 2 cânticos. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
exaltado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. Rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. Meus irmãos, antes de sentar, vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Ó Deus bendito, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de entoar louvores a Ti. E também, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para que assim façamos. Tu és gracioso, misericordioso para conosco, muito mais do que merecemos. Obrigado, Senhor. Agora, em nome de Cristo, receba os louvores que entoamos e nos dê, Senhor, também graça sobre graça em nossas vidas. Em nome do nosso Salvador, daquele que se entregou na cruz por nós, para nos livrar dos nossos pecados, é que nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, continuando então a exposição no livro de Gênesis, eu sei que tinha combinado com os irmãos 2 domingos no livro de Gênesis e 2 no livro de Atos. E assim nós faríamos a sequência de pregações. Mas como nós não terminamos, e eu dividi o texto justamente para isso, terminarmos o 6º dia da criação, hoje com o homem sendo criado, nós vamos assim
expor este texto no livro de Gênesis, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, e depois nós vamos ler também os versos 4 a 7 do capítulo 2, e depois o 15 a 23 do capítulo 2. Gostaria que você acompanhasse comigo a leitura. Gênesis capítulo 1. Primeira leitura, verso 26 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2, verso 4 a 7. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Do verso 15 agora até o verso 23. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se vergonhavam. Até aqui a palavra do Senhor. Basta para a nossa exposição na noite de hoje. Vamos orar pedindo iluminação do nosso Deus, para nós entendermos
a palavra dele e guardarmos ela no coração. Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra, da origem de tudo, no livro de Gênesis. Ó Santo Deus, o Senhor usou o seu servo Moisés, inspirou ele para que hoje nós tivéssemos a explicação, aquilo que necessitamos saber sobre a origem de tudo. Nós temos visto, Senhor, maravilhas que o Senhor criou em 6 dias literais. Obrigado por isso, Senhor. E hoje nós vamos, Pai, meditar nesta passagem, na criação a qual o Senhor fez, no ápice da sua criação, que é a criação do homem. Nos ilumine, Senhor. Ilumine a cada um dos meus irmãos. Faça-os entender a tua palavra, guardá-la em seu coração, praticá-la em suas vidas. Porque a tua palavra, Senhor, deve ser regra de fé e prática para as nossas vidas. A tua palavra, Senhor, é somente ela que transforma. Por isso nós rogamos pela iluminação do teu Santo Espírito. Peço por mim também que possa expor a tua palavra, Senhor, na verdade, na intrepidez do teu Santo Espírito. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém. Meus irmãos, o parágrafo 2º do capítulo 4 da Confissão de Fé de Westminster, ela está transcrito coisas que dão pano de fundo para uma doutrina bíblica do homem e do seu relacionamento de Deus. Mas, mais especificamente, para aquilo que nós temos visto, da criação de Deus. E este capítulo e esse parágrafo vai falar sobre a criação do homem. E eu vou ler para os irmãos e gostaria que você prestasse atenção naquilo que eu irei ler. Diz assim o parágrafo 2. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem macho e fêmea, com alma racional e imortal, e dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita no coração deles, e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Além dessa lei escrita no coração, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Isso é o que diz a Confissão de Fé de Westminster, o símbolo de fé que a nossa igreja tem também como doutrina, base das Escrituras Sagradas. Aquilo que eu li da Confissão de Fé não está nada fora daquilo que nós acabamos de ler aqui nas Escrituras Sagradas, na Escritura Sagrada. E aqui nós vimos, meus irmãos, algumas questões de ordem, por exemplo, científica, que acabamos de ler na Confissão de Fé, relacionadas à origem do homem. Já nós discutimos isso em duas exposições anteriores, certo? Nós vimos a criação de Deus desde os versos 1 e 2, depois toda a criação nos 6 dias, e agora aparecemos aqui no restante do 6º dia. Nós vimos coisas que Deus criou do nada. Ou seja, para os teólogos é ex nihilo, criou do nada. Ele criou primeiramente a matéria, nós vimos, e da matéria ele começou a dar forma a tudo que existe, que há hoje. E nós vimos agora, com a relação à natureza da constituição humana,
há dois assuntos a serem considerados aqui. Eu quero dizer para os irmãos que a natureza essencial do homem e o homem como imagem de Deus. Primeira coisa, então, nós vamos ver um ato imediato de Deus, depois nós vamos ver a singularidade e a superioridade da raça humana em relação ao resto da criação. Nós vamos ver também o resultado, a criação do homem é um resultado de um conselho divino, que nós somos criados homem e mulher para sermos vice-regentes de Deus aqui nessa terra, e aí nós vamos chegar a conclusões e aplicações para as nossas vidas. Pois bem, a origem do homem. A ciência materialista, moderna, digamos assim, tem procurado aí, sem sucesso, meus irmãos, e nós sabemos disso, explicar a origem do homem por meio da teoria da evolução, a qual eu já coloquei para os irmãos em outra exposição. Tem tentado colocar a existência eterna da matéria pelo meio da teoria da evolução. Para ela, como nós sabemos, o homem, por exemplo, descende de animais inferiores. E eu não vou esmiuçar isso agora. Mas se você for ler um pouquinho, você deve saber que a descendência para a teoria da evolução, nós viemos de animais inferiores. Que nós sofremos, o homem como nós somos hoje, sofremos mutações e muitas mutações genéticas. A evolução, então, parece que nos dias de hoje é a palavra mágica que em nossos dias deve ter alguma forma para resolver todos os problemas sobre a origem e a essência de todas as criaturas. Veja só, que a teoria da evolução, eu gostaria de falar a título da introdução, ela não é somente uma teoria biológica. Eu gostei o que um teólogo escreveu sobre a teoria da evolução. Ele diz assim, esse teólogo é Vern Poiters. Ele diz assim, vão muito além das investigações biológicas, a teoria da evolução. Vão muito além das teorias, registros fósseis, embriologia e genética. Na realidade, eles envolvem suposições metafísicas e religiosas do grande alcance. As suposições são religiosas porque decidem sobre a existência e natureza de Deus. Apesar disso, por causa de vários fatores na sociedade contemporânea, o evolucionismo naturalista tende a desfrutar do prestígio da ciência e os seus fundamentos metafísicos tendem a permanecer inquestionáveis. O que ele quer dizer aqui? Eu vou simplificar o que ele falou. Aquilo que eu li, acabei de ler agora. Que aqueles que querem provar a origem de tudo através da evolução, eles não são somente estudiosos da biologia, de questões genéticas. Eles têm uma fé tamanha para fazer isso, porque eles não têm prova das reais condições a qual eles apresentam a criação de todas as coisas. Portanto, para ser evolucionista tem que ter fé. Claro que uma fé deturpada em algo que não tem comprovações. Não é como a fé que Cristo nos dá, enraiza em nossos corações, e com essa fé nós assim temos tudo esclarecido em nossa mente. A Escritura, diferentemente da teoria da evolução, então, explica a origem do homem por meio da doutrina da criação. E é isso que eu gostaria que os irmãos saíssem daqui hoje cientes. Você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas para nós chegarmos ao entendimento disso, vamos ir conforme aqui as Escrituras estão nos conduzindo na exposição. Bom, primeira coisa nós temos que ver que foi um ato imediato.
Não foi a tentativa aqui que muitas pessoas dizem de conciliar a doutrina da criação com a teoria da evolução, e aí nós temos o evolucionismo conhecido como teísta, né? Que eles chamam, eles pegam aquela lacuna que eu já falei para os irmãos na última exposição, a teoria da lacuna, que dizem que Deus pegou, criou a matéria, e agora eles criam somente um protótipo de um homem, e esse homem agora, através de milhões ou milhares de anos, ele tem que se evoluir até chegar aonde eu e você estamos. Eu não sei por que ainda não estamos evoluindo, certo? Parece que então a evolução travou há milhares de anos, porque nós não nos evoluímos mais no sentido de corpo físico, como Deus, como eles dizem que vem vindo essa evolução. Bom, nós não cremos assim. Nós cremos que foi um ato imediato de Deus. Essa hipótese aí não tem fundamento bíblico nenhum, meus irmãos. O relato de Gênesis aqui declara que o homem foi criado diretamente por Deus, ou seja, o Deus triuno não decidiu somente criar apenas a vida. O ser humano, meus irmãos, não é um resultado de um processo de desenvolvimento, não. O Senhor decidiu criar o homem e assim o fez, de forma direta e imediata. Ele modelou pessoalmente o seu corpo e soprou diretamente o fôlego de vida nas suas narinas, tornando o homem o quê? Alma vivente. Foi um ato imediato isso. E nós vimos isso na criação de Deus, aqui no sexto dia. Eu vou falar um pouquinho mais disso no decorrer da nossa exposição. Mas não foi somente um ato imediato. Este ato de criar o homem, ele criou o ser humano com uma singularidade, uma superioridade em relação àquilo tudo que ele tinha criado até aqui. E o relato bíblico, meus irmãos, no início do livro de Gênesis aqui, indica que o homem é a coroa da criação, ou seja, o clímax da atividade criadora de Deus, aquilo que é de melhor na criação de Deus, é a criação do homem. Ou seja, eu e você somos a coroa da criação de Deus. O clímax da criação do Senhor. Nada está acima de nós, apenas na sua criação, apenas o Deus triuno. Claro, e com toda certeza nós não temos dúvida disso. Então toda a ênfase do relato bíblico, meus irmãos, nos primeiros capítulos de Gênesis, recai sobre essa singularidade do ser humano em relação ao restante da criação. Em especial, nós podemos ver a atenção dedicada à origem do homem. Veja só, antes aqui na criação, em todos os dias, quando Deus criava, por exemplo, no verso 3 disse Deus, haja luz e houve luz. No verso 9 disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo da terra. Todas aquelas vezes que Deus dizia, falava e as coisas eram criadas, eram organizadas, era Deus falando apenas, disse Deus, haja luz, haja luzeiros, haja animais selváticos, domésticos, de todas as suas espécies, haja. Mas aqui na criação do homem nós já vimos uma coisa interessante. Veja o verso 26 comigo. Veja o verso 26 comigo. Que já percebemos que é algo diferente de toda a criação. Deus não falou, haja ser humano na terra. Verso 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Veja agora que existe na criação do homem, diferente do que existia antes, há uma reunião aqui. Façamos.
como se fosse uma reunião da Trindade, e até aqui nós não temos claro a Trindade, a pessoa de Deus único, verdadeiro, em 3 pessoas, mas a indica lá no verso 1, onde diz que Deus criou os céus e a terra, e depois o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí nós vimos a palavra Deus também em outra exposição, a palavra Elohim, que está no plural, que também conotava a pluralidade de Deus. E aí depois, Gênesis 3,15, nós vamos ver claramente a terceira pessoa da Trindade Santíssima, que é Cristo Jesus, o Filho. Então aqui nós vimos que não somente houve a palavra haja, como Deus dizia para o restante da criação, mas um conselho. Façamos. E quando nós dizemos façamos, agora nós vimos alguma coisa muito boa viria. Porque o que completa esse façamos, diz assim, façamos o homem à nossa imagem. Veja só que o ser humano também foi o último a ser criado, porque tudo que foi criado antes foi feito para quê? Para o seu habitat aqui, para a provisão abundante do homem, para a subsistência do homem, para a felicidade do homem. E no 2º capítulo de Gênesis, meus irmãos, é claro isso, que o homem é introduzido em primeiro lugar, aí nós vimos exatamente porque o restante da criação foi preparado para ele, certo? Por isso que é a coroa da criação. Então tudo existe por conta do homem. Deus preparou tudo e depois no final colocou o homem para desfrutar de tudo isso. Uma ligeira e breve aplicação para nós aqui. Sabendo disso, que toda a criação existe e que Deus criou todas essas coisas, sim, para a nossa felicidade, para a nossa subsistência, para a nossa provisão abundante, para que o nosso habitat fosse bom. O que você pensa quando você contempla o restante da criação de Deus, além de você? Será que nós temos cuidado, o homem, como ele foi criado, tem cuidado dessa criação para ser feliz? Para ter um habitat onde ele possa viver tranquilo, em paz, com tudo que necessita? Olha, a vistas grossas, nós vimos que isso não acontece. A vistas grossas. Deus criou todas as coisas. Depois criou o homem, a coroa da sua criação, a sua imagem. O nosso planeta, meus irmãos, planeta Terra, falando só do planeta Terra na criação de Deus, ele fornece inúmeras evidências para nós aqui de que havia sido especialmente preparado para possibilitar a manutenção da vida humana. Olha a atmosfera, como nós já falamos numa exposição passada, dos ajuntamentos das águas em cima, na atmosfera. Olha a distância em que se encontra o Sol. Olha a força gravitacional, aqueles que estudaram, passaram pelo ensino médio. Sabe o que eu estou falando? Gravitação, física um pouco. Olha o movimento de rotação e translação da Terra. Olha a vida animal e tudo que é mais imprescindível e perfeitamente adequado para a vida humana. Deus criou tudo perfeitamente. E agora coloca o homem neste conselho divino, a criação dos seres humanos. Eles resolvem na Trindade Santíssima agora deliberar a criação do homem. E olha que coisa interessante, com relação à luz, aos astros celestes, ao firmamento, nós somos a coroa de tudo que existe. Mas ele criou o homem
a coroa, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha, no verso 26, tá? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Primeira coisa, nós temos que ver uma coisa importante dessa criação. Mais importante aqui do que a ordem, o espaço concedido na criação do homem, meus irmãos, é a maneira e o modelo conforme ele foi criado. Observe comigo no verso 7 do capítulo 2. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Diferentemente dos vegetais, dos animais, Adão foi feito alma vivente a partir do sopro divino. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, como nós lemos no verso 26, 27 do capítulo 1, mas com uma alma vivente. E com relação ao modelo aqui, nós vamos falar em outras partes da exposição em Gênesis, mas nós vamos falar a respeito da imagem de Deus, da Imago Dei, esse estudo, que nós vamos ver essa imagem de Deus do homem a partir de agora, a partir da sua criação. Essa imagem, sim, que foi corrompida com o pecado, foi dilacerada, como diz Calvino, pelo pecado, foi pervertida a imagem de Deus pelo pecado. Ela, pervertida, nos dias de hoje foi também restaurada, e nós vamos ver isso. E essa restauração, ela continua ainda na vida de alguns para trazer a imagem perfeita do Deus invisível quando formos glorificados. Mas isto é coisa para as próximas exposições. Eu gostaria de me deter agora que o homem foi criado à imagem de Deus como um ser pessoal, racional, moral, espiritual e em retidão para exercer o domínio sobre a criação. Tudo isso nós vamos ver aqui em Gênesis 1, do verso 26 até o verso 31. Olha só, então formou o Senhor, no capítulo 2, verso 7, nós temos que ver esse texto, certo? Não podemos fugir dele. Então formou o Senhor Deus o homem por a terra, ele soprou as narinas, fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Essa importante passagem aqui, meus irmãos, fornece pormenores, digamos, detalhes da criação de Adão. Ele revela aqui que o seu corpo foi formado do pó da terra, duas coisas importantes. O corpo de Adão foi formado do pó da terra, e que ele se tornou alma vivente quando Deus lhe soprou as narinas do fôlego de vida. Ai, pastor, eu estou cansado, careca de saber disso. Pois veja uma coisa, alguns detalhes aqui. Agora, talvez que você não perdeu cabelos ainda, pensando sobre isso. Significa que, por um lado, o ser humano é terreno, ele foi formado do pó da terra, constituição física da raça humana também é especial, vista que foi especialmente modelada por Deus, do pó da terra. Veja o seu corpo. Seu corpo não foi modelado por Deus, como você pode ver aquele desenho do Homo sapiens. Já ouviram aquele desenhozinho? Que começa corcunda e depois vai crescendo da evolução, depois vai crescendo e aí fica ereto. Não. Deus criou realmente, pegou da terra e criou você, como o homem é hoje. A estrutura corporal que nós temos, as mãos que nós temos iguais, a face é igual à criação, nossa, é igual à criação. No princípio de Adão, sem peculiaridade nenhuma, meus irmãos, diferente daquilo. E apesar disso, o corpo humano agora também é formado dos mesmos elementos, e olha só que curiosidade,
dos mesmos elementos das demais criaturas que foram criadas da terra. E aí eu vou levar você a Gênesis capítulo 1, verso 20, olha só comigo, verso 20, que diz assim: disse também Deus, povoem-se as águas e enxame os seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Verso 24. Disse também Deus, produza a terra os seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo a sua espécie. Produza da onde? Produz o quê? A terra. Os animais, os vegetais, tudo tem a mesma matéria que o homem. Portanto, Deus criou a matéria e depois começou a criar as coisas. E o homem foi formado corporalmente, fisicamente, da terra. A mesma substância que os vegetais, que os animais, todos eles. O corpo físico veio tudo de um lugar, de uma matéria, da terra. A constituição física do ser humano é semelhante, igual aos outros seres terrenos. Paulo explica que há um corpo natural e um corpo espiritual. E agora aqui que eu quero mudar com os irmãos para aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Vá comigo em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 44 e 49. Aqui é que nós começamos a ver a imagem e semelhança de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, 44 e 49 diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Veja só, uma separação. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, pois o espiritual, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi feito o primeiro homem da terreno, tais são também os demais homens terrenos, e é como o homem celestial também os celestiais, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, olha só esse verso 49. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então tire da sua cabeça, como alguns ainda têm por entendimento, a imagem e semelhança de Deus, ver no homem um Deus também corporal e físico. Só podemos ver em Jesus Cristo que se tornou o homem. Isso. Mas aqui na criação, nós não podemos entender dessa maneira. Porque no Antigo Testamento e no Novo, e agora Paulo falando também, nós vimos que Deus é o quê? Deus é espírito. Então é essa semelhança e imagem, que é a mesma coisa, que ele nos criou. Físico, sim. Diferente, coroa da sua criação, mas da mesma matéria que é o pó. Pó da terra. Infelizmente, nós temos a teologia liberal, meus irmãos, não sei se os irmãos já ouviram isso, que tem gente que diz que, não, isso é uma metáfora. O homem sendo criado do pó da terra é uma metáfora. Pois você olhe a palavra Adam, no hebraico, ela já indica terra, daquilo que veio da terra. Ou pode ser também traduzida por ser humano, homem como o ser humano como todo. Então nós vimos agora, começamos a ver a imagem de Deus, a nossa vida de retidão, a nossa vida moral, espiritual, pessoal e racional. E agora, por outro lado, nós vimos, meus irmãos, que Deus criou o homem, no verso 1, ele disse, façamos o homem, e aqui a palavra Adão mesmo, interessante isso aqui. Adam, a raça humana foi criada, aqui a palavra Adão, homem, ele quer falar humanidade, mas veja só o que ele fala no verso 27. Deus
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aqui já não é a mesma palavra Adam. Aqui tem duas palavrinhas diferentes para homem e uma palavrinha para mulher. A raça humana foi criada sexuada, macho e fêmea. A palavra aqui, homem, que quer dizer azakar, é macho. Poderia ser bem traduzido aqui. Deus os criou, macho e fêmea os criou. Porque Nikebá também quer dizer no hebraico fêmea. Então ele deu sexualidade à sua criação. Funções próprias aqui. Deus ordenou que eles se procriassem, que desse continuidade à raça humana. Só pode se procriar quando existe sexualidade. Então Deus criou macho e fêmea. Por conseguinte, meus irmãos, nós temos aí já uma deturpação da criação de Deus. O homossexualismo, ele é uma consequência não da criação primária de Deus, digamos no sentido criação original. Não, ela é consequência da queda, do pecado, e não da criação. Veja comigo Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Paulo deixa claro isso. Verso 18 ao verso 27 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-lhes loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves e quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou os homens a tal imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo dentre si. Para nós continuarmos lendo, meus irmãos, nós vimos que isso é uma consequência do pecado. E tantas outras. Não é só isso que é consequência do pecado. Não, o orgulho também é consequência do pecado. É. Ou você acha que Deus criou o homem orgulhoso? Você acha que Deus criou o homem invejoso? Não. Todas essas coisas são consequências do pecado. E isso tem que estar ciente em nossa mente. Não é algo natural. Não é natural. Não é da criação, do ato da criação de Deus. É algo deturpado. E isso é importante nós sabermos. Porque a partir disso, nós podemos tratar todas as coisas, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí, tratando isso, sabendo que não é natural, não é genético, não é nada disso, é deturpado pelo pecado. Infelizmente, meus irmãos. Infelizmente. O relato mais detalhado aqui da criação do homem e da mulher em Gênesis 2 pode parecer indicar que a criação da mulher, por exemplo, talvez aí seja uma decisão circunstancial e posterior, que só depois de haver criado o homem, Deus percebeu talvez que ele estava infeliz. Nada disso. Tá bom? Nada disso. A ordem pode ter alguns princípios da criação. Pode não, tem alguns princípios da criação. Mas a criação do homem e da mulher já estava na mente do Senhor. Portanto, aqui, quando Moisés falou a esses irmãos, olha, criou o homem e mulher os criou, pois bem, homem e mulher
porque eles tinham que se procriarem e dominarem. Eles tinham que agora respeitar e organizar o mandato que Deus tinha dado a eles. Mandato social, os mandatos. Mandato social, mandato cultural e mandato espiritual. E quer saber de uma coisa? Não tem nada melhor para o homem do que a sua auxiliadora, para poder lhe ajudar. Não tem nenhuma criação melhor para o homem do que a mulher. Ela foi feita, criada por Deus, para ajudar o homem a cumprir o mandato espiritual. E eu aqui quero falar para o espiritual, social e cultural. E eu quero falar aqui para os homens. Mais especificamente, uma aplicação para nós. Homens. Deus nos deu responsabilidades. Responsabilidades tamanhas que nós não podemos colocar na carga, nas costas das mulheres. Porque Ele nos criou primeiramente, e a mulher Ele criou como uma auxiliadora idônea. É para auxiliar. Mas homem, você é o cabeça. E volto a dizer aqui, a palavrinha usada lá, sacar, macho. Tira essa ideia de concepção que macho é o machão, aquele que faz as coisas com brutalidade, que faz as coisas com estupidez, isso e aquilo. Sou macho. A palavra macho aqui faz nós entendermos, homens, que a varonilidade nossa, a vitalidade que nós temos que ter, está muito acima do compromisso que as mulheres têm. Portanto, eu e você somos os cabeça. E a mulher é bênção para nós, para nos auxiliar. É bênção. Bom, homem e mulher foram criados. É assim o natural. É assim o natural. Mas nós não fomos criados somente homem e mulher. Nós fomos criados para ser vice-gerentes ou regentes de Deus. Nós vamos ver mais isso aprofundado, mas você pode ver aí do verso 28 até o verso 31, diz assim: e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves e que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. Ou seja, eu sou o rei, diz ele. Eu sou aquele que governa e comanda tudo. Mas vocês são os meus vices-governantes, vices-regentes dessa criação toda. Meus irmãos, isso deve trazer para nós uma responsabilidade tamanha. Mesmo na criação original, quanto também após a queda. Nós somos vice-regentes de Deus, porque nós somos racionais, os animais não são racionais. Nós somos espirituais, porque Deus fez comunhão com Ele. Os animais não são espirituais, seres. Nós somos seres que temos relações uns com os outros. Os animais são muito pouco relacionamento deles entre si. Nós somos criados diferente que os animais, para sermos vice-gerentes do nosso Deus. Por fim, antes de nós concluirmos, gostaria só de falar um pouco
sobre essa questão de animal irracional, que às vezes nós somos chamados, já foi chamado, de um animal racional. A ciência, a evolução fixou isso na mente do ser humano, que nós somos animais racionais. Eu pergunto, será que nós não somos criatura especial de Deus? E por causa dessa concepção, meus irmãos, materialista da ciência e da educação moderna aí, o homem tem sido considerado meramente um animal racional. Meramente isso. Até certo ponto, nos acostumamos com a ideia de que pertencemos a um reino animal para a ciência, que somos apenas uma espécie animal mais evoluída, digamos assim, que se distingue dos demais animais apenas por haver alcançado um cérebro maior ou uma capacidade intelectual mais desenvolvida. Entretanto, eu afirmo, e as Escrituras confirmam, que essa concepção é totalmente contrária à Bíblia. Nós somos criaturas humanas e não animais racionais. Nós somos criaturas especiais de Deus. A natureza humana é essencialmente diferente da natureza animal. Somos diferentes da natureza animal. O homem constitui um reino à parte, digamos assim. Veja só, uma frase de Calvino diz assim: uma é a natureza animal, outra a natureza humana, outra a natureza angelical e a outra ainda, infinitamente superior a todas as demais, a natureza divina. Tudo tem separação. Nós somos diferentes que os animais. Portanto, eu não fico muito alegre e não gosto que ninguém me chama de um animal racional. Porque Deus não me criou um animal racional. Ele me criou uma criatura especial. Racional, sim, mas espiritual, uma alma vivente, em comunhão com Ele. Uma Gênesis 1, 26 a 27, nós derrubamos o feminismo, o homossexualismo, aborto. Quem tem coragem? Como suicídio, como relações humanas, como relações sociais, como relações econômicas, como relações ecológicas, como clonagem humana, como a cremação dos corpos humanos. Tudo isso implica na imagem e semelhança de Deus, aplicações aqui para nós. Então, por haver sido criado diretamente por Deus, do pó da terra, mas um ser espiritual, único, conforme o modelo divino, como homem e mulher, para exercer o domínio sobre a criação, são realidades, meus irmãos, que ressaltam a dignidade da raça humana, seus privilégios e sua responsabilidade, que é muito significante. Evidentemente, a queda corrompeu a imagem e semelhança de Deus no ser humano. Entretanto, graças e bondade e misericórdia de Deus, a redenção planejada pelo Pai, realizada por Cristo e aplicada pelo Espírito Santo ao coração humano, restaura progressivamente a imagem de Deus perdida na queda. E ela nos habilita a nos relacionar devidamente com Ele, consequentemente com os demais seres humanos e com o restante da criação, da forma mais devida como Ele assim nos criou naturalmente. Que Deus nos abençoe, que nessa criação, a imagem de Deus corrompida como está,
que nós possamos pregar o Evangelho da redenção, da salvação, para que as pessoas reconheçam aquilo que é real e sejam transformados pela verdade que é a palavra de Deus. Que o Santo Espírito toque nos corações daqueles que ainda não o conhecem ou ainda não se entregaram totalmente a Ele. Vamos orar para que isso aconteça. Curve sua cabeça e oremos. Ó Deus bendito, Tu és santo, santo, santo. Tu nos criou, Senhor, perfeitos, sim, com vontades próprias. Por isso que o homem pecou, decidiu, Senhor, também desobedecer ao Senhor. Por conta disso, toda a humanidade foi afetada pelo pecado. Por isso que existem as concupiscências da carne. Mas o Senhor, com a obra das tuas mãos, pelos feitos de Cristo e pela bondade e aplicação do Espírito Santo, transforma vidas. E nós queremos rogar para que o Senhor transforme vidas daqueles, Senhor, que porventura necessitam da Tua misericórdia e graça. Nos ajude, Senhor, a pregar a Tua verdade, somente a Tua verdade. Nada mais do que a Tua verdade, para que pessoas sejam transformadas. É assim que o Senhor nos ensina, é assim que queremos ser. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com um hino. Logo após, orarei encerrando assim nosso culto. Oremos encerrando assim o nosso culto. Ó Santo Deus, nós te agradecemos por esses momentos aqui, que podemos cultuar ao Senhor, ouvir a Tua palavra, entoar louvores à Tua santíssima e majestosa presença. Deus Santo, nos leve aos nossos lares agora, com a Tua paz, com o Teu amor, segurança. Nos dê uma semana, Senhor, abençoada por Ti. Que em tudo o que nós viermos a fazer, venhamos a fazer para a honra e glória Tua. Que nós sejamos boca Tua, mãos Tuas, por onde quer que passemos. Abençoe, Senhor, os enfermos. Cure-os, Senhor. Abençoe também, Senhor, aqueles que estão com os corações endurecidos. Ó Deus,
quebranta os corações e faça morada neles. Nós rogamos a Ti por isso. Queremos também aqui, Senhor, rogar para que o Senhor esteja abençoando a cidade de Manaus, no Amazonas, também com essa questão, Senhor, que eles estão da pandemia, do vírus, que está, Senhor, sendo muito evidente para eles. O Senhor abençoe e também, Senhor, livre eles de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, assim rogamos por nós também aqui. Que o Senhor nos livre, nos guarde de todas as artimanhas que o inimigo assim possa estar, Senhor, planejando, efetuando contra nós. Ó Deus, nos encha com Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, encerramos aqui o nosso culto. Eu tenho alguns avisos.